Monsenhor, agora assim intitulado, Antônio Ritti, que é bispo nomeado pela Igreja Católica Romana. O Monsenhor Ritti é bauruense e é o primeiro bispo nomeado aqui da nossa diocese. Com que alegria que eu os recebo. E por uma questão hierárquica, Dom Caetano, o senhor é o primeiro a falar. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Prevê, para dizer como é que o senhor recebeu a informação de que um súdito da sua diocese acabara de ser nomeado bispo pela Igreja Católica Romana. Muito obrigado a ambos pela presença nos estúdios da TV Prevê. Eu agradeço e saúdo a todos que estão nos acompanhando. Muita alegria de estar aqui mais uma vez. Então, olha, nós todos aqui recebemos a nomeação do nosso estimado Padre Rissi, como conhecemos, recebemos com muita alegria realmente para a nossa igreja, a diocese toda, os padres, né? Muita alegria. Já estávamos assim esperando e então veio essa boa notícia para nós. Desde os 50 anos da diocese, nosso jubileu de ouro, com a visita do núncio, o núncio tinha pedido para a gente que presente eu posso dar para a diocese. Então, naturalmente, eu disse assim, nós esperamos que o senhor peça ao Santo Padre, o Papa, consiga dele uma indulgência jubilar para todo o nosso povo, uma graça especial. E o segundo pedido, o senhor olha com carinho para o nosso clero aqui de Bauru, somos 60 padres aqui, não é? E o senhor escolhe ao menos um deles para ser nomeado bispo. 50 anos de diocese, isso seria um grande presente para o nosso povo, para a nossa igreja, para o nosso clero. E então ele disse assim, vamos encaminhar, vamos pensar. Primeiro pedido é fácil, não é? Já fica concedida de antemão, não é indulgência. O segundo assunto nós vamos ter que estudar, vamos estudar isso com carinho. Então veio aí essa boa notícia. Estamos com muita alegria festejando isso. Penso que com relação às outras perguntas que eu sei que você vai fazer, você focalize bem agora é o Monsenhor Rissi, né? Desde a nomeação é Monsenhor Luiz Rissi. Você faça a pergunta para ele, porque ele deve ser focalizado, né? E eu estou aqui para manifestar a solidariedade e a alegria de toda a nossa igreja. Mas enche o Rissi de perguntas. Mas nós temos um carinho, Dom Caetano, é necessário o senhor recomendar isso, porque nós temos um carinho pelo Padre Rissi muito grande. Até porque eu até pediria para que a nossa produção preparasse aí algumas imagens da transmissão ao vivo que nós fizemos e que vamos apresentar na íntegra a solenidade de ordenação do então Padre Rissi há 20 anos aqui em Bauru. O Monsenhor Rissi é bauruense e vai dizer da sua alegria de ser indicado e de receber esta nomeação pelo Vaticano, pelo Sumo Pontífice, como uma autoridade eclesiástica. Já sabemos de antemão que o senhor vai para a diocese, para a arquidiocese, me parece que de Niterói. Prazer em tê-lo aqui, os nossos cumprimentos. Eu sei que a cidade e a região o abraça fraternalmente pela sua merecida nomeação, pelo seu trabalho, pela sua humildade, pelo seu carisma e, acima de tudo, pela sua vocação. Parabéns, Padre. Obrigado, Samuel, na sua pessoa. Saúdo toda a equipe aqui da TV Prevê, que me acolhe com muito carinho, e também aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então é lógico que eu fui pego de surpresa, né? A primeira palavra é essa, surpresa. Eu recebi uma ligação da Nunciatura Apostólica lá de Roma, de Brasília, né? Que é o órgão representante, né, da Santa Sé aqui no Brasil. E a Nunciatura então me disse assim, o senhor foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói pelo Santo Padre, o Papa Francisco.
Imagine como ficou meu coração. Foi desse jeito, o senhor foi nomeado. Falei, mas então eu preciso pensar, não estava preparado para isso agora. O senhor tem 2 dias para pensar, consulte o Senhor, reze e guarde o sigilo pontifício. Então, vocês imaginam como foram esses 2 dias, né? Essas 48 horas. Essas 48 horas, e aí o discernimento, a atenção, né? A gente nunca se considera digno de uma missão tão grande como essa, mas após um bom discernimento, doloroso, intenso, eu dei o meu sim, generoso, a Deus, na confiança total nele, porque eu acredito que foi ele quem me chamou. Então, é lógico, por meio da igreja, por meio do Papa, mas nós temos essa fé, essa convicção de que toda missão é dada por Deus. Então, a partir daí, com confiança e gratidão, dei o meu sim. Depois disso, o nosso bispo Dom Caetano foi comunicado, o arcebispo que vai me acolher lá, Dom José Francisco, também foi comunicado, e a partir daí, então, começamos nós 3 a conversar um pouco, até o dia 10, quando foi dada a notícia oficial. Até lá, então, nós guardamos o sigilo que é pedido. Bom, o Monsenhor Ricci, e agora recebe esta informação, porque ele até então vinha trabalhando como pároco, como padre da paróquia de São Cristóvão, é isso? É isso. Eu queria que o Monsenhor Ricci nos dissesse um pouquinho da sua vida. O senhor nasceu em Bauru, qual a sua idade? O padre Ricci fez os seus estudos em que escolas e como é que se tornou padre, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Para o senhor se emocionar um pouquinho, nós temos uma imagem de um sorriso muito largo nesta ocasião em que ele foi ordenado, que é daqui a pouco eu falo, mas conta um pouquinho da sua história. Eu estou curioso. Mas, Samuel, então, eu nasci em Bauru, amanhã completo 51 anos, amanhã, e nasci em Bauru, cresci na Nova Esperança, o bairro Nova Esperança, e estudei, né, com muito orgulho na escola Salvador Filardi, escola pública. Depois fiz o ensino médio no CTI, que hoje é uma referência, né? Já era o CTI, fiz eletrônica. E depois, né, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhava no centro da cidade de Bauru, vendedor de calçado, né, na antiga loja Santinho Calçados, né? Então, trabalhei dos 14 até os 21 anos ali. E aos 22 anos, eu decidi ingressar para o seminário. Então, tinha uma participação ativa na igreja, né, na minha comunidade de São Miguel, que era, né, que tinha os frades franciscanos como responsáveis, né, que me ajudaram muito. Também tinha uma participação ativa na Pastoral da Juventude na época. Então, era uma participação na igreja, né? E também uma vida de trabalho, de estudo, uma vida normal. Meus pais, né, sempre me ajudaram, minha mãe, tenho 2 irmãos. Então, nesse sentido, minha infância foi assim, infância e juventude, transcorreu normalmente, tudo aqui em Bauru. E num determinado momento eu senti o chamado de Deus, então, para entrar no seminário. Foi o que eu fiz. Entrei no seminário com 22 anos. Que seminário? Entrei, primeiramente, eu fui para Guaratinguetá, né? Fiz lá o aspirantado e o postulantado, o Frei Galvão, o seminário Frei Galvão. Então, a minha primeira formação foi franciscana, que eu procuro carregar até hoje. Não é por acaso, eu não acredito no acaso, acredito na providência, que o meu bispo que vai me ordenar é um bispo franciscano, que é Dom Caetano, né? Então, o primeiro amor a gente não esquece, né? Então, nesse sentido, o primeiro amor foi franciscano. E depois, então, como eu gosto muito da parte pastoral, aí eu vim para a Diocese de Bauru. Quem me acolheu foi o saudoso amigo, irmão, Dom Aloísio José Leal Pena. Me acolheu como seminarista de Bauru. Aí já fui para Marília. Em Marília eu cursei a filosofia, a teologia, e em 97 fui ordenado padre.
Ô padre, a sua ordenação foi aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima? Sim. Quando foi isso? Foi em 97, dia 10 de julho de 97. Nós temos imagens para mostrar, aí está. Nós temos imagens para mostrar dessa ordenação já pronta aí. Eu gostaria e eu queria saber. Quem é esta senhora que está rindo aí? Agradeço muito a toda a minha família. Ainda não é minha mãe. Daqui a pouco nós vamos mostrar. A mãe do... Muito obrigado a vocês. Aí é o momento que... Mas como estava lotada esta igreja nesse dia? Estava lotada, veja. E eu quero mencionar que eu fui ordenado com o padre Wagner Aurélio Palma. Estou aí, padre Wagner. Este é o momento da ordenação. Jovenzinho, 20. Eu tinha ali 97, né? 31 anos. 31 anos. Ao padre. Se destaca, Dom Aloísio, fazendo a ordenação. Muito obrigado. Mas na íntegra, viu, padre Ricci, nós vamos mostrar amanhã, às 2 horas da tarde, essas imagens bonitas que nós temos a oportunidade, inclusive a sua fala, sua preleção, teremos a oportunidade de mostrar mais uma vez aos telespectadores da TV Prevê. Emocionado em rever, ali. Minha mãe. Aí está. Deus, minha mãezinha. Há um momento em que a mãe do padre Ricci, muito feliz, estava aí nesta missa de ordenação do padre. Meu irmão, minha irmã, meu cunhado, a minha mãe ali. O sorriso. Parece que está sorrindo para mim. Eu acho que tem o dedo dela nisso tudo, porque eu perdi minha mãe há 1 ano e 2 meses. E é lógico, quando a gente perde a mãe, a gente perde algo que é essencial e também isso me ajudou muito a dar o meu sim, né? Dom Caetano, o senhor não teve esse privilégio de ter sua ordenação como padre e como bispo, devidamente documentado com uma televisão ao vivo. E o padre, eu já vou até adiantar que não vai ter por onde escapar, a TV Prevê, que transmitiu ao vivo a ordenação do padre Ricci, vai transmitir no dia 16 de julho, estou certo a data? Certo. A ordenação do senhor como bispo e que vai ser a solenidade presidida pelo Dom Caetano. Obrigado, então agradeço. Saiba que isso vai acontecer. Em nome da diocese, meu nome, porque o santuário ele não é tão grande, então as pessoas que não puderem ir poderão acompanhar pela televisão e rezando por mim. Né? Mas com certeza... Em tempo real. Um filho bispo não tem... E eu queria dizer quem foram os estimuladores da sua vocação, o Monsenhor Ricci. Então, primeiro, a gente tem que começar por Jesus, né? É lógico que ele é o mestre. Né? Ele é o mestre. O amor a Cristo, a participação na igreja, né? Eu sempre tive uma participação ativa no grupo de jovens, na comunidade, na pastoral da juventude. E depois, é lógico, o desejo de servir ao povo, né, como sacerdote, por meio da igreja. O que me levou para o seminário foi isso, o desejo de servir por amor a Cristo e de dar a minha contribuição como padre, né, para que o nosso mundo seja mais conforme ao querer de Deus, ao projeto de Deus. Foi esse o meu desejo. Como é que a diocese hoje tem estimulado as vocações para o ingresso na vida religiosa, na vida sacerdotal? Nós temos um trabalho nível diocesano e esse trabalho é feito em todas as 41 paróquias, né? Começa ali porque ali estão as famílias, é um trabalho vocacional, nosso se chama o Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional, e então dessas vocações que surgem nas paróquias, nas capelas, né? Aqueles que se oferecem, a gente vai trabalhando com eles ali, são acompanhados ali. Desse grupo, então, são escolhidos os que estão mais firmes, já têm uma base, estão com seus estudos no ensino fundamental e médio já concluído, em via de conclusão, e aí a gente então
escolhe aqueles que vão para o chamado propedêutico. Passam um ano em regime internato aqui em Bauru. São acompanhados, temos a equipe de formação, e esse grupo vai depois para a filosofia em Marília e a teologia também, rumo ao sacerdócio. Então, em regime de internato, são 8 anos, 3 de filosofia, 4 teologia, mais um propedêutico, são 8 anos em regime de internato. Qual é a recomendação que o padre Ricci, que o bispo indicado e que vai ser ordenado, deixa para essa juventude, no momento em que o mundo é conturbado, nós temos aí uma série de informações, a mídia alternativa, a mídia oficial, tem sempre deturpado muitas coisas em relação à família, à vida, e o encaminhamento é mais difícil dessa juventude. Como é que o Monsenhor Ricci, futuro bispo, deixa esta orientação para os jovens? Bom, eu parto de Jesus Cristo novamente. Jesus deseja que tenhamos uma vida feliz. E ele já aponta o caminho. Porque todo jovem, todo ser humano deve buscar uma vida feliz e realizada. E ele aponta o caminho quando ele termina o lava-pés. Ele diz assim: se vocês compreenderem isso e praticarem isso, serão felizes. Então, a minha mensagem para os jovens é essa. Nós temos uma juventude hoje bastante sensível a várias causas, né? Então, que essa sensibilidade se transforme em ações concretas, né? E quando a gente se coloca a serviço da vida, a serviço de grandes causas, né? Quando a gente procura sonhar os sonhos de Deus para nós estamos colaborando para a construção de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Eu penso que é esse o desejo da juventude, cada um a seu modo, ou escolhendo a vida sacerdotal ou religiosa, né? Porque é uma opção também, né? Que o jovem deve pensar nisso. Eu também posso me realizar como padre, como religiosa consagrada, como religioso, mas cada um na sua profissão, no seu estudo, na sua escolha, faça disso uma vocação, ou seja, um serviço generoso à humanidade, e fazendo o bem, servindo, nós encontramos a verdadeira felicidade, como disse Jesus. Nós temos alguns telefonemas e um deles eu quero, aliás, vou registrar alguns deles. Boa tarde, entrevistados. É uma alegria vê-lo, Monsenhor Ricci, nomeado bispo. Será um grande pastor para o povo de Niterói. Que a mensagem do Cristo de amar a todos sem medida seja teu desafio grande. Padre Ricci, meu amigo, o meu amigo já falecido, Padre Juarez, já dizia que um dia você seria eleito bispo pelas suas qualidades e temor a Deus. E com certeza ele está muito feliz por isso. Um forte abraço do seu amigo Wesley Futiolo. Wesley, obrigado pela ligação, pelo carinho. Boa lembrança, o nosso estimado Padre Juarez. Eu conto com a intercessão dele lá no céu por mim. Eu acompanhei o Juarez no seu processo vocacional. E a boa lembrança, e obrigado pelo carinho, e espero corresponder a tudo isso que você acabou de falar. Um abraço, Wesley. Tem duas perguntas aqui que eu vou dirigir ao nosso querido Dom Caetano. A primeira delas, Dom Caetano, diz o seguinte, Dom Caetano: por que mesmo depois de toda esta corrupção e incompetência do governo petista, a CNBB continua apoiando a este partido? Está me provocando. Como é que é o nome do... O Luiz Carlos da Bela Vista. O Luiz Carlos. Olha, não é assim que a CNBB, que os bispos, o episcopado brasileiro esteja apoiando esse ou aquele partido. Você sabe que a igreja não tem partido. Não tem partido. A igreja, oficialmente, os bispos, né, a Assembleia, não tem partido. Nem da esquerda, nem da direita, nem do centro. O partido é o partido de Deus, o reino de Deus. Então, há certas políticas que são interessantes, e a igreja apoia essas políticas que são encaminhadas ora por esse partido, ora por aquele partido, né? E então ela apoia essas causas.
E então ela declara assim, de forma pública, não é? Porque saem inclusive notas da última Assembleia sobre a situação que nós vivemos, e a igreja então manifesta publicamente a sua posição. E sempre o faz de forma assim, defendendo princípios, evitando a posição ideológica partidária. Uma posição ideológica partidária, a gente não pode se misturar com essas coisas. Que eventualmente haja quem apoia esse ou aquele partido entre nós na Igreja Católica, é possível, é coisa pessoal, mas a igreja como tal, ela não faz. Bom, eu quero, a Laide, ela diz que a igreja, ela está omissa em relação à política brasileira. E aproveitando este gancho do Dom Caetano, nós tínhamos antigamente muito mais padres que participavam mais ativamente, inclusive se candidatando a cargos eletivos, Dom Caetano. Por exemplo, nós tivemos aí padres de primeira plana, tivemos o padre Calazans, tivemos o padre Godinho, primo da minha mãe, tivemos aí outros políticos de nomeada, aqui mesmo na região, padre Zé Maria, enfim, tantos padres que foram políticos, prefeito inclusive de Agudos, que exerciam cargos e se colocavam à disposição. Por que hoje nós não temos mais isso? Será que é falta de vocação política dos homens ligados à igreja onde exercem os cargos? Porque a ênfase hoje, a partir do Conselho Vaticano II, é que são os fiéis leigos que devem assumir, devem participar ativamente da política. Quer dizer, os ministros ordenados evitem de se candidatarem. Porque como padre, como bispo, como diácono, você é de toda a igreja. Na hora que você entra num partido e se candidata, e eventualmente ganha, tem que administrar, como é que você vai compatibilizar o seu ministério, o exercício do seu ministério? E você deve servir a comunidade, e na comunidade a gente, do mais variado espectro político, né? Então, a orientação oficial da igreja é que os ministros ordenados não se envolvam diretamente com a política partidária. Se eventualmente alguém desejar, precisa obter a dispensa. E a dispensa pode ser dada, como em alguns casos é dada, mas tem uma condição: vai ficar afastado do exercício do seu ministério enquanto exercer aquela função. Então você pode encontrar algum padre que é prefeito aqui ou acolá, deputado, mas o seu bispo, então, o afasta do ministério para que ele exerça. Agora, quando faltam tantos padres, tantos ministros, então o urgente, o prioritário é que eles continuem como sacerdotes e incentivem os fiéis leigos para assumir esse papel. A igreja, em primeiro lugar, é o povo de Deus, os fiéis batizados. Todos nós somos batizados, somos a família de Deus. Então, as diversas vocações. Quem é chamado para os ministérios ordenados, cuide apenas disso. E deixe a outra tarefa, a política, não é partidária, se envolva, lute, para os fiéis leigos. Estimule, porque a política é nobre, é um exercício especial da caridade, porque é cuidar do bem comum. Agora, a corrupção, esse é um pecado, esse é um mal. Não é isso, é não só antiético, antimoral. O Risse até estava dizendo que o problema nosso no Brasil nem é bem problema moral, não é? Ético, é falta de espiritualidade, de mística, de fé. Consciência de fé. É falta de Deus na vida. E aí então, quando não se tem isso, aí cai-se nessa coisa toda que nós estamos vendo por aí. Padre Risse, na semana passada você lançou um livro sobre bioética. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este lançamento, sobre este tema, e eu sei que você inclusive tem um curso pós-graduação nesta área em que você faz esta abordagem. É uma área que eu gosto muito, a área da ética, da bioética. A bioética procura fazer a ponte entre ciência e ética, para evitar essa separação.
quando há separação entre ciência e ética, nós podemos pôr a vida em risco, né? Nem tudo aquilo que é tecnicamente possível de ser feito é eticamente admissível. Então a bioética procura aproximar o técnico do ético, né? Para fazer com que tudo aquilo que é tecnicamente possível seja eticamente admissível. Então, dentro desse contexto da bioética, nós temos hoje um tema chamado mistanásia, né? Ele tem 27 anos de existência, esse conceito. Foi criado aqui no Brasil por Márcio Fabre dos Anjos, e mistanásia significa a morte miserável, infeliz, antes da hora. Aquela morte que poderia ter sido evitada. Morrer, todos nós um dia vamos morrer. O que a mistanásia, ela vai tratar justamente daquela morte precoce e evitável, que acontece por vários motivos. O principal é por conta da injustiça social, da desigualdade, também da corrupção, da falta de assistência médica adequada com qualidade, né? Aquelas pessoas que morrem nas filas esperando atendimento. Esse tipo de morte nós chamamos de morte mistanásica, a morte do pobre, daquele que não tem acesso, né, ao mínimo, ao básico. Então eu desenvolvo esse tema no meu livro, né? E para a gente superar a mistanásia, tudo isso passa pela política, né? Como Dom Caetano disse, né? E o nosso Papa Emérito Bento XVI diz que a nova sociedade é obra da política. Por isso, né, por meio de ações políticas, nós podemos sim evitar que isso ocorra, né? Distribuindo melhor as rendas e melhorando a saúde, a educação e tudo mais. Dom Caetano, a igreja e a diocese ganham um bispo. Só que a diocese está perdendo um bispo efetivo. Ou seja, o senhor está prestes a completar 75 anos. E pelas leis da Igreja Católica, o senhor vai ser um bispo emérito jubilado. Quando é que isso vai acontecer, Dom Caetano? Olha, está bem perto, bem perto. No dia 30 de julho, mês 7 deste ano, eu vou completar 75. Então tem o quê? 2 meses aí? 75. Então, pelas normas da igreja, eu coloco o meu cargo nas mãos, devolvo ao Santo Padre o Papa, que me escolheu e me nomeou. Coloco à disposição dele como manda a norma da igreja. E aí a gente fica na espera de que o Santo Padre o Papa escolha o meu substituto. Esse processo é conduzido pela Nunciatura, o seu núncio vai fazer as sondagens, as consultas, e aí vamos aguardar. Então, quem virá para cá? Eu tinha até sugerido que o Riss seria um bom substituto, sucessor para mim aqui, não é? Mas já deram outro destino para ele. Um dia, quem sabe pode voltar. O senhor voltou para a região, o senhor esteve em alguns lugares. Porque ele é jovem, ele fica um tempo por lá, então mas é assim na igreja. Então, de fato, eu estou já chegando a esse ponto da minha vida. Então, é questão de pouco tempo. De modo que eu peço as orações de todos, né? Para quem sai e para quem chega. Para a minha saúde, né? Para mim que saio e para quem chega. Isso, você falou bem. A região, ele é o primeiro bispo bauruense, o Dom Ritchie. Futuro bispo aí, vai se chamar Dom Luiz Ritchie, é isso? Sim, correto. Esse é o nome de guerra dentro da igreja daqui para frente. Luiz Ritchie. Bom, mas a região já teve outros bispos daqui da própria região. O primeiro bispo da região e um primeiro bispo de Pederneiras foi Dom Silvio Maria Dário, que foi nomeado bispo auxiliar do Dom Gaston Roland Trindade em Botucatu, quando ainda não tínhamos aqui a diocese de Bauru. Depois o Dom Silvio Maria Dário foi nomeado bispo de Itapeva, onde morreu de forma muito precoce. O Dom Caetano é o segundo bispo aqui da micro-região. Ele é filho de Pirajuí e é o bispo que, inegavelmente, vai deixar saudade. E você terá a incumbência de ser o terceiro bispo aqui da região, o primeiro bauruense. Isso é uma responsabilidade. Eu quero saber como é que a sua comunidade lá de São Cristóvão o recebeu e como é que serão esses dias até a sua definitiva consagração, ordenação como bispo
e, infelizmente, depois desta data, estará partindo aí para Niterói. De fato, quando eu escrevi a carta de saudação, eu disse justamente isso que você colocou, Samuel. Quanto maior, né, quanto maior aí, né, a função, maior a responsabilidade. Então, eu sou o primeiro de Bauru, né, o primeiro bauruense a ser nomeado bispo, então é lógico que isso aumenta a nossa responsabilidade em procurar corresponder aos anseios da igreja e da população em geral. Quero saudar a minha cidade de Bauru, né, aproveitar aqui meus concidadãos, né, porque eu nasci nessa cidade, e agradecer o carinho que eu recebo dessa cidade, dessa diocese. E o senhor perguntou do povo, né? O povo da São Cristóvão acolheu com alegria, mas, né, com uma certa tristeza, né? Eu recebi os cumprimentos do Maurício Lima Verde, meu amigo. Ele disse assim: com muito pesar, eu te dou os parabéns. Eu acho que resume. Gostei da criatividade, Maurício. Eu falei, Maurício, ele conseguiu resumir um pouco, mas é lógico que, na verdade, para mim também, deixar as pessoas que eu amo não é fácil. E como não é fácil as pessoas entregar quem ama. Então, a gente compreende tudo, mas a missão nossa é servir. Jesus chama, foi a igreja que me chamou, eu não escolhi nada, né, Dom Caetano? Eu só, como eu disse no início, eu recebi a ligação dizendo que eu fui nomeado bispo auxiliar de Niterói, ponto. Né? Não questionei, acolhi, porque acredito que a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, teve os seus critérios para me colocar lá. E já fui muito bem acolhido. E Deus tem um plano para as nossas vidas, né? Tem um plano, é hora de partir, né? É hora de partir, e, enfim, de dar a nossa contribuição. Outros virão, ninguém é insubstituível. Eu acho que a igreja tem essa sabedoria, né, Dom Caetano? Dom Caetano vai partir, mas vai ficar conosco. O Pedro Valentins, ele fala: parabéns à nomeação do agora Bispo Ritti e vida longa ao Dom Caetano. Eu gostaria de parabenizar a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, por ter se posicionado contra as reformas trabalhistas e da Previdência, que da forma que estão só vão prejudicar trabalhadores e os pobres. É o ponto de vista do Pedro Valentim. Obrigado, Pedro, pela saudação. Reze por mim, viu? Muito obrigado. Dom Caetano, depois de julho, o senhor se tornará um bispo emérito. Muita gente perguntando, o que é que faz um bispo emérito? Olha, não é que depois, no dia 30, eu viro automaticamente emérito. Até a nomeação, não é? Eu completo 75, entro com o meu pedido, né? E aguardo. Quando o Papa aceita e nomeia, aí eu me torno emérito. Então, até lá deve demorar um pouco. E tem gente torcendo para demorar muito? Não, tem gente. Posso imaginar que tenha gente que então, ficará contente, e talvez tenha gente que, pena, está na hora de ir, não é? Como São Paulino, eu acho que não. Mas o que então, fará então, Dom Caetano, depois? Então, eu vou continuar aqui, residindo aqui em Bauru, e vou morar aqui, posso fazer essa opção. Fico emérito em Bauru, serei o segundo bispo emérito de Bauru, porque os 3 anteriores, eu sou o 5º, então 3 foram transferidos, se tornaram emérito das suas... pela ordem, pelas dioceses. Dom Vicente Marchetti Zione, que foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi emérito, ele é emérito de Botucatu. E depois... Morreu lá. Depois o Dom Cândido Padinha. Dom Cândido ficou emérito de Bauru, mas ele foi residir no Mosteiro São Bento, morreu lá, mas ele é emérito de Bauru. E eu sou o segundo emérito de Bauru. E depois veio Dom Aloísio. Aloísio Pena foi para Botucatu. Ficou emérito de Botucatu, não é? Então, e o quarto foi o Dom Luiz Antônio Guedes. O Guedes foi transferido para Campo Limpo, ele não será mais emérito de Bauru. Ele será, se permanecer em Campo Limpo, será emérito de Campo Limpo. Campo Limpo é na capital, não é? Capital. E o Dom Caetano, então, é o 5º bispo. Então, eu serei o segundo emérito. O Dom Cândido optou por voltar ao mosteiro e eu optei por permanecer aqui. Vou permanecer aqui, mas eu serei o segundo bispo emérito, então, da diocese. Quero ficar aqui até o fim, porque tenho meus parentes aqui na região, tenho meus frades agudos, onde eu comecei, como seminarista, Santo Antônio, Paróquia Santo Antônio,
Nossa Santa Clara, a paróquia São Paulo em Agudos, Santo Antônio de Agudos. Tenho os frades aqui, meus confrades, e a minha família. Eu decidi de ficar aqui, mas eu vou ajudar a igreja naquilo que eu puder fazer, naquilo que precisarem de mim. Eu vou ser um bom padre aí para fazer o meu... O padre Ritt, certamente, depois de bispo, claro, virá até em férias a Bauru, estará aqui com certeza visitando seus familiares, seus amigos e até participando da própria vida eclesiástica aqui da diocese, embora sendo de uma outra diocese. Mas, normalmente, o bispo, depois de nomeado, ordenado, ele tem que ir lá conhecer de perto o Papa. E o Papa Francisco é um dos papas mais queridos na história da Igreja. E isto tem data para acontecer, monsenhor? Então, fui nomeado pelo Papa, é previsto um encontro lá em Roma em setembro, não é, Dom Caetano? Ainda não tenho a data oficial. É um encontro com os novos bispos, com os bispos nomeados no mundo todo, naquele ano. Nesse ano, né? Então, aí a gente vai para Roma e tem um momento lá com o Papa Francisco, um encontro com o Papa Francisco. Então, vou poder agradecê-lo pessoalmente pela nomeação. Este privilégio, viu? Este privilégio Dom Caetano já teve com ele no Rio de Janeiro, porque teve um determinado momento que só dava Dom Caetano e o Papa Francisco mostrado para o Brasil inteiro na televisão. E agora esse privilégio será seu. Sim, eu terei essa graça de estar com o Papa Francisco, né? Então, é provável que eu vá para lá em setembro ou outubro, eu não tenho a data definida. Normalmente é isso, mas não sei se já foi comunicado, né? Ainda não fui comunicado. E aí vai dar tempo, inclusive, do Dom Caetano nomear o teu substituto lá na paróquia. Sim. Na paróquia que você está hoje, de São Cristóvão. Tem que nomear um substituto para mim e também tem que nomear um substituto para mim lá em Marília, que eu sou diretor da faculdade. Então, esses 2 meses serão muito intensos, porque eu tenho uma agenda já mais ou menos organizada, né? Tem que cumprir até que eles nomeiem os meus substitutos nas atividades dele. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui e pode ter certeza de uma coisa, viu? O senhor, como bispo titular ou como bispo emérito, jamais deixará de ser chamado para estar aqui na programação da TV Prevê. Isso, enquanto Deus nos permitiu, nós o teremos aqui na nossa programação. E o bispo Ritt, Dom Luiz Ritt, também, com certeza, nas vezes que vier aqui, ele vai ser convidado para estar presente na nossa programação e augurando que Deus o abençoe, que Deus o proteja nas suas funções novas, sacerdotais, que já são como padre, agora como bispo, e que este destino que lhe foi reservado para a sua vida seja extraordinariamente para o bem da coletividade, até porque essa é uma das funções das suas próprias vocações. E antes de deixá-lo para a sua palavra final, nós queremos reiterar mais uma vez que amanhã, às 2h, a TV Prevê vai mostrar, nós fizemos um flashzinho, a íntegra da ordenação do então padre Ricci, aqui em Bauru, há 20 anos, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, quando ele foi ordenado naquela ocasião padre. E, com certeza, nós estaremos também transmitindo ao vivo, no dia 16 de julho, a ordenação do Monsenhor Ricci, agora como Bispo Dom Luiz Ritt. E, com certeza, vai ser um momento também histórico para a TV Prevê. Padre Ricci, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito feliz pela sua inteligência, pela sua humildade, pela sua sabedoria. Isso tudo foram preponderantes para que o Vaticano, o núncio aqui de Brasília, o recomendasse para que o Padre Ricci fosse nomeado o bispo, o primeiro filho da cidade de Bauru. Parabéns, e aqui as suas despedidas antes do término da nossa programação. Minha gratidão a você, Samuel, a toda a equipe da TV Prevê, obrigado por esse espaço. E aproveito esse momento para uma saudação a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra manifestaram carinho, afeto, por ocasião da notícia, muitos contatos, telefonemas, orações. Então, muito obrigado a todos, rezem por mim, o convite para a ordenação dia 16 de julho, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, às 15 horas.
Até lá estarei aqui ainda na paróquia, podemos nos encontrar, então rezem por mim e obrigado a todos e todas pelo grande amor que eu tenho recebido, embora não mereça tanto, agradeço de coração. E nós estamos encerrando então com a participação. Muito obrigado aos telespectadores, infelizmente não pudemos fazer muitas e muitas perguntas que chegaram, mas deixamos aí o nosso agradecimento ao telespectador que de alguma forma integrou-se a nós nesta matéria jornalística com a presença de Dom Caetano Ferrari e o futuro bispo Dom Luiz Antônio Ricci. Dom Luiz Ricci vai ser o seu nome que ele estará utilizando a partir da sua ordenação. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Nós deixamos o convite para que o telespectador da TV Prevê esteja conosco nos horários alternativos da nossa programação do nosso telejornal. Muito obrigado a todos e até amanhã neste mesmo horário.